Ok, então vamos à parte 2 da aula 18, que nós vamos ver aqui dois programas de exemplo, um de cada parte do que foi visto na primeira parte, que é o uso do serviço sistema para obter data e hora, e o outro programa para uso de argumentos de linha de comando. Então esse programa aqui é o data hora, é bem simples, é basicamente aquele programa da nota. Então é só para exemplificar o uso do serviço sistema, né? Então, assim, a chamada de serviço é getDateTime internamente, né, do sistema operacional, né? E a subrotina callDateTime é que aciona esse serviço do sistema. Então a gente vai usar a subrotina call, né? E eu vou mostrar aqui também uma outra subrotina que é a CPU time. Essa é uma subrotina, aquela que eu falei que a gente pode medir o tempo de CPU que levou à execução do programa, tá? Então, assim, eu vou mostrar como exemplo que assim, internamente o relógio tem lá o contador dele, que é em segundos, aí frações de segundo, tá? Quando você aciona essa subrotina CPU time, o que ele vai fazer é pegar lá, ir lá no sistema operacional e copiar o valor que está no relógio da CPU. Não importa lá, é um relógio diferente do relógio que marca a hora. É um relógio interno dela lá. Não importa. O que importa é que ela marca isso em segundos. Tá? E aí o que acontece? Toda vez que você vai lá e usa CPU Time, ele vai lá e lê, seja lá o que for, na forma esse valor que está lá escrito na CPU, que é um contador de tempo em segundos. Tá? E aí o que acontece? Se você vai lá, chama e salva esse valor em uma variável. Depois que termina, lá no final da execução do seu programa, você vai lá e chama de novo. Né? E ela vai ler o valor que está lá na CPU dessa contagem de tempo dela lá. Aí você pode salvar em uma outra variável. E aí você pega a diferença do valor da segunda menos a primeira, é o tempo decorrido em segundos entre as duas chamadas. Então você põe uma, por exemplo, logo no início do seu programa e uma no final do programa, e você apresenta esse resultado e você vai saber quanto tempo efetivo de CPU foi utilizado. Então, a subrotina getDateTime, ela, ou a chamada de serviço, né, getDateTime, vai te dar horário de relógio. E o CPU time é o tempo de CPU. Então você pode medir. Então, se você colocar em partes diferentes do programa, com variáveis diferentes, você pode verificar que parte, quanto tempo levou para executar cada parte do programa, etc. Se você quiser estudar para ver como é que está a distribuição de esforço computacional no seu executável. Então a gente vai ver um exemplo aqui bem simples. Variáveis, então, eu vou utilizar inteiras, a valores, que é um array que vai armazenar o retorno do argumento velho. Então a gente viu. A gente pode obter ou em cadeia de caracteres ou em inteiros. Quando a gente usa velhos, a gente vai obter o argumento, vai obter em inteiro, vem tudo num array de extensão 8. Né? Então é esse array valores que vai receber os resultados. Né? E é um contador auxiliar e rep é um número de repetições. Esse é o seguinte, eu vou mostrar para vocês que quando a execução, o tempo de CPU é muito curto, é muito rápido. Eu vou botar para executar esse programa uma vez só. Aí vocês vão ver que dá zero, porque é tão pouco tempo que leva que não tem tempo suficiente para ele apresentar o resultado. Né? Eu vou colocar ele para imprimir o resultado. O formato é 14.7. Não é suficiente. O tempo que leva é menor do que a precisão numérica nessa representação, então vai dar zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar o programa, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 vezes, só para dar tempo de ter algum esforço computacional, trabalho de CPU,
para ele medir. Porque se o valor é muito pequeno, é tão rápida a execução que, por exemplo, com 7 casas decimais, o tempo que leva é menor, 7 casas não, 7 dígitos significativos, o tempo que leva de execução é menor que isso. Tá? Então, é menos de 10 a menos 7 segundos. Então, a gente tem que botar a máquina para trabalhar um pouco, só para poder mostrar como funciona. Então, esse rep é o contador de repetições. Eu vou executar várias vezes o programa. Tá? Caracteres. Aí a gente viu, quando a gente usa date, time, zone como argumentos, aí retorna como caractere. Né? Então, eu vou botar data H, armazeno o retorno do argumento date formato A8, hora formato A10 e fuso, hora para time e fusa para zone formato A5. Né? E reais, 2 números reais, tem init horário da CPU inicial, tem fim horário da CPU final, aquilo que eu falei. Eu vou, quando o programa começar lá, eu vou pegar, vou ler a CPU, vou guardar. Ele vai executar um certo número de vezes. Quando estiver indo para end program, eu vou lá para vai terminar a execução, eu vou ler a CPU, pegar a diferença e apresentar, e encerro o programa, mas vai apresentar no monitor. Então vamos lá. Implicit none, integer valores 8, rep. Eu vou botar aqui para fazer a execução só uma vez do programa. Então só uma repetição, vai fazer uma vez só. E i na variável auxiliar. Character len data H para receber data hora, a data. Character len igual a 10 hora. E character len igual a 5 fuso. Eu boto esse data H, é importante assim, que data é uma das palavras-chave do Fortran, tá? Se eu botar aqui, ó, tá vendo? Eu coloco em data só, ele fica azul, que é uma palavra-chave do Fortran. E a gente deve evitar, não deve colocar para não confundir, não dá problema de compilação. Então eu coloco uma alteração, eu poderia usar, muitas vezes eu uso ddata, porque em português é data, mas data é uma palavra-chave do Fortran, então para não dar problema eu ponho uma outra letra para diferenciar. Né? Então, data, hora, fuso, e real, TINI e TFIN, aquelas duas. Então, vou registrar o instante inicial, então vou começar o programa, eu vou lá e vou usar a subrotina CPU time. Então, eu boto call, CPU time, e aqui eu ponho o nome da variável que vai receber o valor, tá? Que no caso é TINI. Né? E aí, então ele vai ler qual é esse reloginho que está lá da CPU e vai armazenar o valor que está lá. Tá? Aí eu vou fazer um número de repetições, que no caso aqui vai ser uma só. Tá? Aí ele vai escrever programa exemplo, é um header. Né? Então vamos lá, obtém a data na forma de caracteres apresentando na tela. Então call date and time, date igual data H, vem em cadeia de caracteres com 8, tamanho 8, né? E eu vou escrever, né? Data H. Então, olha só. Ele vem ano, mês e dia. E eu quero escrever em dia, mês e ano. Então, eu estou usando subcadeias caracteres aqui. 7 a 8, isso daqui vai ser o dia. 5 a 6, o mês. E 1 a 4, o ano. E vou escrever com esse formato aqui. 10, formato data hoje, dia, né? Então, vai pular uma linha. O dia é esse. Eu vou com A2, formato A2. Mês com A2 e ano A4. Pula 2 linhas. Vou obter a hora e o fuso também na forma de cadeia de caracteres. Então, call, date and time, time igual a hora e zone, fuso. Então, seguindo como está lá na nota. Primeiro ele pegou a data, depois a hora e o fuso. Aí a mesma coisa aqui, hora. E aí vem o quê? Hora, minuto, segundo e fração de segundo. Então, a hora A2, horário agora, horas, a 2 horas, a 2 minutos e a 6 segundos. Que segundo vem 2 inteiros, ponto e 3 da parte fracionária. Pula 2 linhas, agora o fuso. Então, o formato o zone, né, já foi carregado aqui no fuso, e aí ele vai escrever fuso em relação à da média Greenwich, que vem em horas, quando a gente está utilizando na forma de cadeia de caracteres. Agora ele vai listar todos os argumentos
data e hora e o fuso, mas vai vir de velhos, com a cadeia dentro de um array inteiro. E depois no finalzinho eu vou fazer a transformação, porque vem tudo em minuto e eu vou transformar em hora e fração de hora. Tá? Então, call datetime, velhos igual valores. Então, agora vão ser armazenados os resultados nesse array inteiro de 8, extensão 8. Né? Então, ele vai escrever, o elemento 3 é o dia, então vai escrever aqui, dia, em formato I2. O elemento 2 é o mês, porque eu quis, eu posso colocar na ordem que eu quiser. Aqui, em inglês, normalmente, nos Estados Unidos, vem ano, mês e dia, e aqui no Brasil a gente usa dia, mês e ano. Então, só quis inverter, isso fica à vontade para a sua necessidade. O argumento 2 é o mês, o argumento 1 é o ano, formato I4. Então, vê, ó, formato de inteiro. Hora, em formato I2, é o elemento 5. Minutos é o elemento 6. A parte inteira é em minutos, é inteiro. E segundos, aí ele vem, ó, 7 é segundos, o elemento 7, e o elemento 8 é fração de segundo. Então eu vou escrever assim, segundos, o elemento 7, ponto, o símbolo, e o elemento 8, que é aqui, segundos, a parte inteira, e fração de segundo. E aqui vai escrever no formato 37. Então cada um com seu formato. Eu vou pegar a hora média de Greenwich. Então, o quê? O que é a hora média de Greenwich? Eu quero saber a hora média de Greenwich. Eu pego a minha hora, e no caso, como o fuso vai aparecer menos 3, eu faço a minha hora menos esse fuso. Então, eu vou pegar e vou somar a diferença de horas que tem daqui para lá. Então, se agora, por exemplo, são 11h25 aqui no Brasil, então quer dizer que é 14h25 em Greenwich. Tá? A diferença, o fuso é menos 3. Aqui como vai aparecer. Então, vou pegar a hora aqui, menos 3. E aí eu vou somar 3 e vou pegar a hora média de Greenwich. Então, ele vai pegar valores 5, que é a minha hora, vai diminuir do valor do fuso, tá? E esse aqui, como o fuso vem em minutos, ele vai pegar, dividir por 60 para ficar compatível com hora, né? E depois ele vai escrever hora, a parte de minutos, né? E valores 7, valores 8, segundos. Então, isso aí ele vai pegar a minha hora inteira, vai somar com o fuso e vai apresentar minuto e segundo. A diferença é que eu sei aqui que a diferença do meu fuso é só em hora inteira, né? Mas se eu quisesse fazer mais elaborado, um fuso que é fração de hora, aí eu faria aqui a divisão direitinho por um valor real, pega a parte inteira, que vocês sabem fazer isso já, né? Mas é só para um exemplo simples, eu sei que aqui é hora inteira. Ah, não, eu quero fazer um programa mais sofisticado que vai pegar, inclusive, condições de fração de hora. Aí eu poderia fazer isso no programa, só para exemplificar. Tá? Vai fazer essa apresentação e aí depois, ó, terminou. Aí terminou, eu vou fazer uma vez só, então vai terminar o programa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar de novo a subrotina CPU time, pegar qual é o valor que está lá no relógio da CPU, que é o tempo que levou de efetivo de execução de CPU desde lá da primeira chamada. Aqui tem ini, e aqui eu vou armazenar em tfim. Depois eu vou escrever quais são os valores que estavam na CPU no início, no final e a diferença em segundos. Aí eu vou apresentar format, tinício, tfim e tempo de execução de CPU1 eu vou colocar em segundos. Tá? Eu vou apresentar. Então, na primeira vez eu vou fazer uma execução só. Então, vamos compilar. Tá? Então, já fiz compilação e link edição. Então, está aqui o resultado. Data de hoje, dia 17 de junho de 2020.
o horário 11 horas 28 minutos 15,322 segundos, o fuso em relação à hora média de Greenwich, menos 3, que é o que está registrado aqui dentro do computador. Depois vem a apresentação, então esses foram obtidos na forma de caractere. Agora na forma inteira. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, então são coincidentes. A hora média de Greenwich, então pegou o quê? O meu fuso, que é menos 3. Então eu fiz a hora, 11, menos 3, deu 14, 28, 15,322. Aí, o registro da CPU. No início, 0.328125000 e no final 3285000. Diferença, 0. Foi tão rápido, a execução é tão rápida. Você vê que leva mais tempo para aparecer o símbolozinho, não sei o que, aparece na tela, mas internamente a CPU é muito mais rápida do que isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar para executar agora, para dar algum tempo de execução que consiga ser mensurável. Eu vou botar a repetição aqui, vou fazer 2000 vezes. Vou salvar. Lógico, então é só para mostrar para vocês. Se vocês têm um programa, muitas vezes simulações levam tempo, horas, né? Muito tempo. E vocês querem saber, controlar, vocês podem botar em parte diferente do programa, como eu já falei, e saber onde você está usando mais tempo de CPU. Como é que você vai controlar isso? Isso controla com variáveis de nomes diferentes. É só assim, cada vez que você chama CPU time e põe o nome de uma variável, é essa variável que vai receber o valor, e aí você organiza para saber. Comecei uma certa parte do programa, bota uma variável lá no início daquela parte, outra no final, vai gerenciando esse esforço computacional. Se for várias iterações, você pode ir somando valores, né, diferenças, etc., acumuladas. Né? Então vamos executar aqui. Então, vamos executar. Então, tempo de execução, agora é o inicial aqui, ó, ponto 265625, fim, ponto 59375. Então, vocês veem, isso não é a hora do relógio que a gente viu lá, que é isso, é 17:06, né? Minuto, 30 minutos, 50,97. É uma coisa interna lá da CPU, não importa. O que importa é o seguinte, da chamada até a execução aqui, isso é um intervalo de tempo em segundo. Então levou 0,328125 segundos de tempo de execução, 2000 execuções. Tá? Então, é assim, vamos arredondar isso aqui para ficar mais fácil. Né? Vamos fazer aqui, vamos rodar 10.000 vezes. A gente poderia dividir por 2.000, mas é só para vocês verem. A CPU é muito rápida. Hoje as máquinas, a velocidade dessas CPUs é muito alta. Então, ó, levou 2.1, 0.2 vezes 10 a 1, então levou 2 segundos, mais ou menos, para executar 10.000 vezes. Então você vai pegar 2, divide por 10.000, né? E aí você vai ter uma ideia de quanto tempo levou cada execução. Então seria 2 vezes 10 a menos 5 segundos para você executar esse programa. Então é só para ter uma ideia de como é que funciona isso aí. Okay? Agora nós vamos para o outro programa, que é o de argumentos, que, como eu falei, é baseado no programa da nota. Né? Então o programa vai exemplificar o uso de argumentos de linha de comando, utiliza os serviços de sistema command argument count para contar o número de argumentos, get command argument para obter os argumentos. Então as variáveis que a gente vai usar, inteiras argcount, que é o contador, né, corrigir aqui, do número de argumentos, e é um contador auxiliar, que é aquele do loop que a gente vai contar as posições do array,
e int arg, número inteiro para ser usado como argumento. É aquele que a gente vai entrar o número para ser transformado de caractere para inteiro. Reais, real arg é o número real usado como argumento, que a gente vai digitar para ser transformado. E caractere imp arg é o array de caracteres que recebe os argumentos da linha de comando, como a gente já viu, né? No caso, eu vou seguir aquela sugestão dele lá, desse array, esse é alocável. Aí ele vai contar quantos argumentos eu vou colocar, aloca o array e para o tamanho que é a extensão, né, adequada para o número de argumentos que eu entrar. Implicit none, integer, então arg count e int arg. Real, real arg. Character len 80 também eu vou botar para caber argumentos grandes aqui. Alocável, que é o imp arg. Então a primeira coisa que eu vou fazer, obter o número de argumentos de entrada, né? Então arg count igual command arg count, que ele vai chamar esse serviço de sistema e contar os argumentos, imprimir um número de argumentos, então o conteúdo de arg count. Então, se for igual a zero, não há argumentos na linha de comando stop, então o programa vai parar. E depois vai alocar o array para receber argumentos, ou seja, se for um número maior que zero, vai alocar com o tamanho, com a extensão, que é o número de argumentos, e vou obter os argumentos e armazena um a um. Tá? Então vamos lá. Do igual a um arg count, aí esse é o contador auxiliar que vai correr tantas quantas sejam os elementos do array. Call get command argument, aí eu tenho que entrar com o número do argumento, que no caso é i, e aí com value eu vou pegar aquela posição que está mantendo, está recebendo aquela informação e ela vai ser armazenada em imp arg. Tá? Então, number é o número do argumento, e value é para pegar o valor, o que foi digitado. E aí, assim que ele pega, ele vai imprimir o número do argumento e o valor que acabou de ser armazenado. End-do. Depois ele vai fazer aquela conversão. Converte a cadeia em numérico usando leitura interna. O argumento real, se for maior ou igual a 1, então ele pega o primeiro aqui, que é o imparg1, eu quero que saia em um formato real, com esse nome aqui, vai ser carregado nessa variável. Então aqui entra a cadeia de caracteres, formato numérico e variável numérica. E vou escrever o valor com formato 10, argumento real é 14.7, e argumento inteiro, se for maior ou igual a 2, então pego o elemento 2 do array de caracteres, transformo ele em inteiro e 8 e armazeno nessa variável int_arg, variável inteira. Então, lembrando, cadeia de caracteres, formato numérico, variável numérica. Vou escrever o conteúdo de int_arg igual a 8. Então, aqui o problema é o seguinte. Vou executar da interface gráfica. Então, estou executando. Acabou. Por quê? Eu tenho que ir na linha de comando, né? Eu executei o programa e não coloquei nenhum argumento. Então, aqui, número de argumento, não há argumento na linha de comando e parou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na linha de comando. Tá? Então, eu vou ter que ir no terminal. Então, eu fui
pelo comando dir, eu fui listando o que tem, cd, e fui movendo no diretório até chegar aqui, ó. Aí eu achei, ó, o executável é esse aqui, ó, argumento subscrito é x.exe, tá? Então é esse nome do programa que eu vou ter que entrar, tá? E colocar os argumentos. Primeiro número real, segundo inteiro e tanto quanto quiser. Então eu vou colocar aqui. Então, argumento é x.exe, que ele pegou aqui. Aí eu vou entrar com o número 45.678, entrar com um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E vou botar outros argumentos qualquer. FGT, ó, com mais de um espaço, SSSS, 3456, 78.9900, e aí, Enter. Lógico que ele vai pedir lá, ele vai chamar lá a propagandazinha. E aqui, ó, então vamos lá. Número de argumentos, 6. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Argumento número 1, 4, 5, 6, 7, 8. Argumento 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Argumento 3, FGT. 4, SSSS. 5, 3, 4, 5, 6. E o 6, 7, 8, ponto, blá, blá, blá. Eu não fiz nada com esses outros aqui. Não importa. O meu programa... Então, assim, você tem que saber a priori para que é o programa. Tem que ter lá uma documentação, alguma coisa que diga. O argumento real, então, o que ele fez? Pegou o número, pegou a cadeia de caracteres, 45.678, transformou em número e imprimiu com esse formato aqui. E o argumento inteiro está em 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não botei aqui nada para gerenciar os erros aqui, mas vamos supor, vou repetir aqui, só vou trocar aqui esse número aqui, botar um ponto aqui, ele vai tentar transformar aquilo inteiro. Aí, ó, como eu não fiz o gerenciamento adequado, né? Então ele diz aqui, ó, caractere inválido no campo da mensagem de erro, ele abortou a execução. Ah, então por isso que a gente, usando aquele stat, aí a gente não tem esse problema de abortar o programa. Aí ele vai gerenciar e fechar normalmente, aí pode apresentar uma mensagem de erro, etc. Só para mostrar para vocês quando você quer fazer uma coisa mais completa, mais sofisticada, você pode gerenciar os erros também. Ok? Então, com esse programa aqui, a gente encerra a parte 2 da aula 18.